Vamos dar início ao nosso segundo bloco, falando agora sobre mais dicas relacionadas à operação de multiplicação. Então vem aqui na tela comigo, é o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, quero mostrar para você uma forma fácil de você fazer multiplicações por números como 9, 99, o 999 e assim por diante. Como é que você vai fazer contas dessa forma? Você vai lembrar que o 9 é 10 menos 1, que o 99 é 100 menos 1, que o 999 é 1000 menos 1. Se você lembrar desse tipo de coisa, ó, você consegue fazer rapidamente algumas contas, tá? Por exemplo, 35 vezes 9. Como é que você faz 35 vezes 9? Você pode fazer 35, na sua cabeça você vai pensar, olha, 9 é o mesmo que 10 menos 1. Então, em vez de fazer 35 vezes 9, eu vou fazer 35 vezes 10, que é 350, e vou subtrair 35 vezes 1, uma vez o 35. Quanto que dá isso daqui? 350 menos 35 me dá 315, tá? 315. Então, essa aqui é uma forma de você fazer com um pouco mais de rapidez. Por exemplo, digamos que você queira fazer 35 vezes 99. Quanto que dá isso daqui? Olha, é só fazer 35 vezes 100, que você já sabe que é 3500. Olha aqui os dois zeros do 100, ó. 33.500 menos o que, pessoal? Menos uma vez o 35, ó. Menos 35. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 3.465, tá? 3.465. Continuando. Se eu quiser fazer 35 vezes 999, tá? 999. Se você pega, ó, 35 vezes 1000, 35.000, menos uma vez o 35, ó. Menos 35. 35.000 menos 35, isso dá 34.965. Então, você pode trocar uma multiplicação trabalhosa por uma subtração simples, tá? No lugar de você fazer aqui, por exemplo, ó, 35 vezes 999, fazer todas as etapas do cálculo, você pode vir e fazer 35.000 menos 35. Faz essa subtração e aí você mata a sua questão. Então você pode escolher o que é melhor, fazer essa subtração ou fazer essa multiplicação, tá? Se você trabalhar com isso daqui, ó, você pode ganhar um tempinho, beleza? Outra dica que eu quero deixar para você aqui, multiplicações, essa aqui é boa, viu, pessoal? Por 5, por 50, por 500. Como é que você faz essas operações? Imagine que você queira fazer 24 vezes 5. Olha, aqui o importante é lembrar que 5 é o mesmo que 10 dividido por 2. O 50 é 100 dividido por 2. E o 500 é 1000 dividido por 2. Se você lembrar essas coisas aqui, você torna a sua conta bem mais rápida, ó. 24 vezes 5 é 24 vezes 10 dividido por 2. Você pode escolher a ordem de trabalhar aqui, né? Você pode primeiro multiplicar o 24 por 10 e depois dividir por 2, ou primeiro dividir o 24 por 2 e então multiplicar o resultado por 10. Vou começar multiplicando. 24 vezes 10 é 240, dividido por 2, isso dá 120, beleza? Então fica bem rápido fazer uma multiplicação por 5, se você lembrar que é o mesmo que multiplicar por 10 e dividir por 2. Outro exemplo, né? Digamos que você queira fazer, por exemplo, 122 vezes 50.
Quanto que dá 122 vezes 50, pessoal? É só eu fazer o 122 vezes 100 dividido por 2. Isso é o quê? 122 vezes 100 dividido por 2. Posso começar agora com a divisão. 122 dividido por 2 me dá 61. 61 vezes 100, isso me dá 6100. Olha como fica rápido fazer esse cálculo, tá? 122 vezes 50. E se eu quisesse fazer 122 vezes 500? Ficaria bem rápido também, né? 122 vezes, olha o 500. Ele é 1000 dividido por 2. Então, vezes 1000 dividido por 2. Posso começar dividindo, dá 61 vezes 1000. 61 vezes 1000. 61.000. Então, repare que se você sabe essa dica, né? Se você tiver isso aqui em mente, né? Se você, guardou 5 é 10 dividido por 2. 50, lógico, é 100 dividido por 2 e o 500 é 1000 dividido por 2. Se você pega esse tipo de estrutura, você vai ver que não vai valer só aqui, vai valer em outras operações que a gente vai trabalhar também. Você vê que fica muito rápido, né? Olha, é muito mais fácil multiplicar por 10 do que multiplicar por 5. E aí pegar esse resultado e dividir por 2, geralmente é bem fácil também. Então acaba sendo uma conta que você consegue fazer rápido e de cabeça, beleza? Vamos dar sequência aqui? Vem aqui na tela comigo. Olha só, deixa eu mostrar algumas brincadeiras que você mesmo pode começar a fazer, tá? Que você pode começar a trabalhar por conta própria, enfim. Você pode fazer o seguinte, olha só, vou voltar aqui no slide anterior, que eu estava dando a dica do 9, do 99 e do 999. Você, imagina que agora apareceu para você uma outra conta. Apareceu para você a conta 35 vezes 990. Putz, não é 999, é 990. Como é que você faz para matar uma questão como essa? Você vai fazer o seguinte, 990 é o quê, pessoal? É 1000 menos 10, não é isso? Não é 1000 menos 10? Então faz 35 vezes 1000, que é 35.000, e você vai subtrair agora quem? 35 vezes 10, que é 350. Você vai fazer isso daqui. Quanto que dá 35.000 menos 350? Veja que você troca uma conta mais trabalhosa por uma subtração simples, 35.000 menos 350, tá? Você pode fazer essa conta aqui, isso aqui vai dar 34.650. 34.650. Então, veja que você consegue, se brincar, você faz até de cabeça até essa última etapa, mas na pior das hipóteses, você faz essa subtração aqui, e fica mais rápido do que você fazer a multiplicação do 35 vezes o 990, tá? É só você ver que o 990 é 1000 menos 10. O que eu estou querendo mostrar aqui para você? Eu estou querendo mostrar que eu estou apresentando algumas opções que você pode utilizar. Mas, na verdade, existem infinitas formas de melhorar uma conta aqui, uma conta ali, e você precisa pegar esses princípios que eu estou usando. Olha, eu estou substituindo um número ruim, como 990, por um número mais redondo, que é 1000 menos 10, né? Por uma operação mais redonda, 1000 menos 10, porque é fácil multiplicar por 1000 e é fácil multiplicar por 10. Então, esse tipo de brincadeira você vai fazer sempre. Da mesma forma que eu fiz ali, olha, no lugar do 5, você pode colocar 10 dividido por 2, eventualmente você pode achar mais fácil fazer, por exemplo, no lugar do 25, sabe o que você pode colocar no lugar de um número 25? Você pode colocar 100 dividido por 4. Se você perceber, olha, 25 é o mesmo que 100 dividido por 4. Então, no lugar de eu fazer uma multiplicação por 25, eu posso multiplicar por 100 e depois dividir por 4. Vamos fazer uma dessa rapidinho? Vem aqui na tela comigo. Olha só, suponha que você tem aqui a multiplicação que você quer fazer, 160 vezes 25. 160 vezes 25. Se você já sacou que, olha, isso aqui é 100
dividido por 4, eu posso multiplicar por 100, 160, multiplico por 100, colocando os dois zeros do 100. E divido por 4. Como que eu faço essa divisão por 4? Olha, 16 dividido por 4 me dá 4. E aí eu copio os zeros aqui, 4.000. 16.000 dividido por 4 é 4.000, beleza? Então vejam que fica bem mais rápido do que chegar e vou fazer 160 vezes 25 e fazer toda a conta aqui. É só você ir pegando essas técnicas, tá? Para você mesmo ir construindo as suas formas de resolver as questões. Olha aqui mais uma. Eu quero agora passar para você, quero passar para a operação de divisão. Operação de divisão, que é onde a maioria das pessoas tem mais dificuldade, né? Então, ó, muita atenção agora, porque eu sei que a divisão é a operação que gera mais dificuldade na maioria de vocês, né? Como é que a gente trabalha com a divisão, pessoal? Primeiro, vamos lembrar aqui, digamos que eu queira fazer 57 dividido por 3. Como é que eu faço essa divisão? Você lembra da forma redondinha, ó? A fórmula de divisão? Você coloca o 57, coloca esse símbolo aqui, dividido por 3. E aí, para você fazer essa divisão, como é que vai ficar? Olha, primeiro eu vou começar dividindo esse 5 aqui, né? 5 dividido por 3 me dá 1. 1 vezes 3 é 3. Eu coloco esse 1 vezes 3, eu coloco ele aqui embaixo, subtraindo. 5 menos 3 me dá 2. Então, esse foi o resto da minha primeira divisão. Agora, para eu continuar a minha divisão, eu vou pegar esse 7 aqui, ó, e vou descer ele para cá, 27. Agora eu vou fazer 27 dividido por 3, que me dá 9. 9 vezes 3 é 27 mesmo, 27 menos 27 é 0. Esse 0 aqui embaixo indica para mim que a divisão é exata. Eu não tenho resto, tá? Aqui ficaria o meu resto. O resultado da minha divisão, portanto, é esse resultado aqui, ó, é 19, tá? Resultado 19, coloco ele bem aqui. 19 no meu resultado. Beleza, fácil assim, né? Agora, vamos trabalhar mais uma aqui, ó. Imagina que você vai fazer 5.760 e eu quero dividir isso aqui por 30, tá? Quero dividir isso aqui por 30. Como é que a gente faz isso daqui? 5.760 dividido por 30. Agora é o seguinte, né? Primeira coisa para a gente lembrar. Olha, se eu quero dividir por 30, eu não vou pegar o 5 dividido por 30. Eu vou pegar o 57. Eu vou pegar esse número inteiro aqui. 57 dividido por 30 me dá o resultado 1. 1 vezes 30 é 30. Faço a minha subtração. 57 menos 30, ó, 7 menos 0 é 7. 5 menos 3 é 2. Sobrou aqui um 27. Para eu dar continuidade na minha divisão, eu preciso descer o meu próximo número aqui, que é o 6. 276. 276 dividido por 30, olha, agora eu posso tentar o 9, né? 270 por 30 seria 9. Então, 276 por 30, vou colocar aqui um 9. 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 3 é 27. Faço a minha subtração aqui, ó. Faço a minha subtração. Isso dá 6. 6. Eu tenho um 0 aqui ainda? Tenho. Então, posso descer ele aqui e continuar a minha divisão. 60 por 30 me dá 2. 2 vezes 30 é 60 mesmo. 60 menos 60 deu 0. Mais uma divisão exata. O meu resultado é 192. Beleza? 192. Só para a gente lembrar aqui o basicão. Agora, mais uma coisinha para a gente evoluir um pouco no nosso cálculo. Imagina que você queira fazer 57 dividido por 30. Como é que fica 57 por 30? Vamos colocar aqui, ó, 57 dividido por 30. Olha, 57 dividido por 30, isso aqui me dá 1, né? 1 vezes 30 é 30. Faço aqui a minha subtração, me dá 7 e 2.
eu poderia parar a minha divisão por aqui, tá? Olha, qual é o resultado de 57 dividido por 30? O meu resultado é igual a 1 e esse aqui é o meu resto. O meu resto é 27. Você vai fazer isso quando você estiver trabalhando com números naturais ou com números inteiros. Mas na grande maioria dos casos, você vai ter que fazer o cálculo completo. Você não vai poder parar aqui. Você vai ter que chegar num resultado mais aproximado. Como é que você vai fazer para continuar a sua conta? Observe o seguinte, o 27 ele é menor do que o 30. Não dá para dividir 27 por 30. Então, como é que eu faço para continuar? Tem algum número aqui que eu posso descer? Não tem. Se não tem nenhum número que eu posso descer, eu vou ter que colocar um zero aqui do nada, ó. Vou ter que colocar um zero para virar 270. Para fazer isso, eu tenho que colocar uma vírgula no meu resultado e passar para a primeira casa decimal aqui, ó. Então, coloquei um zero e coloquei a vírgula no meu enunciado, no meu resultado. Agora eu faço 270 por 30 me dá 9. 9 vezes 30 é 270 mesmo. Subtraio, dá zero. Olha, deu 1,9, tá? Então aqui foi para a gente já começar a trabalhar com casas decimais. 1,9. Vamos ver mais uma situação. E se eu quisesse fazer 3 dividido por 57? Veja aqui, 57 por 3 eu fiz aqui. Eu sei, e você precisa lembrar disso também, ó, que 3 dividido por 57, quando eu troco a ordem, o resultado vai ser outro, tá? Vai ser totalmente diferente. Como é que vai ficar o meu resultado de 3 dividido por 57? Vamos fazer aqui no canto, ó, 3 dividido por 57. Vai ajudar você a lembrar algumas coisas. 3 dividido por 57. Pensa comigo. O 3, ele é bem menor do que o 57. Então, quando eu tenho um número menor aqui, ó, 3, dividido por um número maior, não tem como fazer divisão direto, tá? O que eu vou fazer? Eu preciso colocar um zero aqui no 3, precisa virar 30. Só que para eu colocar esse zero aqui no 3, eu já tenho que ir lá no meu resultado, ó, colocar 0, para eu fazer o meu cálculo, tá? Agora você olha e você vai perceber que 30 ainda é menor do que 57. Se 30 ainda é menor do que 57, eu vou precisar colocar outro zero aqui. E para colocar outro zero aqui, eu tenho que ir lá no meu resultado e colocar mais um zero para eu passar para a próxima casa decimal. Só agora eu vou começar meu cálculo. 300 dividido por 57, veja aqui, 300 por 60 me daria 5, né? Então, 300 por 57, vamos jogar um 5 aqui. 5 vezes 7, isso dá 35. Se 5 vezes 7 dá 35, o 5 eu coloco aqui e o 3 do 35 ó, passa para a próxima operação. 5 vezes 5 é 25, 25 mais 3 é 28. Fazendo a subtração, ó, isso me dá aqui 15. Me deu o resultado 15. Olha, eu quero continuar a minha divisão. Posso colocar mais um zero? Posso, desde que eu passe para a próxima casa decimal. Então, eu fico com 150 dividido por 57, isso aqui vai me dar 2, né? Se for 3, vai passar, né, de 150. Então, 2 vezes 7 é 14, fica o 4, vai 1. 2 vezes 5 é 10, mais 1, 11. Subtraio aqui, ó, meu resto aqui vai dar 36. Veja só, eu já cheguei em 0,052 e o meu resto ainda não virou zero. Eu posso eventualmente parar por aqui, tá? Eu posso parar por aqui e dizer, olha, isso aqui é meu resultado aproximado. Então, isso aqui é aproximadamente, esse tio serve para dizer que é aproximadamente 0,052, tá? Esse é o resultado da minha divisão. Então, pessoal, a maior dificuldade que eu vejo o pessoal tendo com divisão, principalmente quem não faz há muito tempo, né? Porque hoje em dia a gente está sempre habituado a fazer multiplicação, divisão, tudo na calculadora, né? Hoje em dia todo mundo tem celular tem calculadora, você dificilmente faz uma conta dessa à mão hoje, né? Só que na prova você vai ter que fazer à mão. E se você não fizer rápido,
você vai jogar tempo fora, tempo que você poderia estar acertando outras questões de prova, né? Então, nesse caso aqui, a gente vê, o que você precisa observar é o seguinte, olha, a gente foi colocando alguns zeros aqui, você tem que ir pegando do jeito, olha, quando que eu posso colocar um zero, quando eu devo colocar um zero no resultado, quando eu coloco um zero no número que eu estou dividindo, enfim. Então, para a gente recapitular isso aqui, vamos voltar nessa mesma divisão que nós fizemos para você entender, então, melhor quando e onde você coloca zeros, tá? Vem aqui na tela comigo. Vamos pegar essa última divisão que nós fizemos, para ficar mais fácil da gente lembrar. É o seguinte, vejam como nós fizemos aqui, ó. Eu vou recapitular as etapas, tá? Vou usar uma outra cor aqui. Repare que se eu comecei colocando um zero no número que eu vou dividir, porque era apenas 3 dividido por 57. Se eu coloquei um zero, ó, eu já sei que eu tenho que passar para uma casa decimal para frente. Se eu coloquei outro zero, eu tenho que passar para outra casa decimal, jogar para cá. A partir daqui, pessoal, você vai fazer o quê? Você vai fazendo a sua divisão e sempre que você precisar colocar um zero a mais, ó, bem aqui nós precisamos colocar um zero, sempre que você precisar colocar um zero a mais, basta você caminhar para a próxima casa. Não tem que colocar zero aqui não, tá? Não precisava colocar um zero aqui entre o 5 e o 2, não. Basta caminhar para a próxima casa decimal. Eu vou mostrar para vocês uma situação onde a gente vai chegar a colocar um zero aqui no meio e você vai compreender melhor. Mas, a princípio, o que você precisa lembrar é o seguinte, olha, como no 150, como era 15, né, e eu coloquei um zero para ser 150, basta eu passar para a casa seguinte, beleza? Guarda isso daí, passou para a casa seguinte, não precisa colocar um zero não. Da mesma forma, se eu quisesse continuar a minha divisão, sabe o que eu ia fazer aqui? Ó, esse 36 eu ia colocar um zero nele e eu não ia precisar colocar um zero aqui no resultado não. Eu iria simplesmente passar para a minha próxima casa decimal. Ia fazer 360 por 57, que dá aproximadamente 6. E aí eu continuo a partir daqui, tá? Continuo, eu não preciso, guarda isso, não precisa ficar colocando zeros aqui, se você simplesmente está colocando um zero no número aqui para dar continuidade na divisão, tá? Mas a gente vai praticar mais e eu acho que vai ficar mais claro para todos vocês. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Olha isso aqui comigo. Suponha que você queira fazer 21,4 dividido por 3, tá? Vamos fazer essa daqui? 21,4 dividido por 3. Aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? O que a gente faz quando a gente tem uma divisão e um dos números, ou os dois, tem casas decimais? A gente vai multiplicar esses dois números por alguma potência de 10 para eliminar as casas decimais. Por exemplo, eu posso multiplicar esse aqui por 10 e esse aqui por 10. E aí vai ficar isso aqui, ó, 214 dividido por 30. Então, grava isso. A primeira coisa que você vai fazer quando você estiver dividindo números que têm casas decimais, é multiplicar por alguma potência de 10, só que aí tem que multiplicar os dois números, tá? Por uma potência de 10, pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000, de modo a eliminar as casas decimais. Então, eu não vou fazer 21,4 dividido por 3, eu vou fazer 214 dividido por 3. 200, por 3 não, por 30, né? 214 dividido por 30. Vamos fazer essa divisão? Primeiro, tá? Olha, eu poderia tentar, como aqui tem 30, eu poderia tentar dividir esse número aqui, ó, 21 por 30. Só que 21 por 30 ainda é menor, né? 21 é menor do que 30. Então, vou ter que tentar dividir direto tudo. 214 dividido por 30. 214 por 30, eu posso colocar um 7 aqui, né? 7 vezes 30 é 210. Faço a minha subtração, ó. 214 menos 210 me dá 4. Aí, beleza, eu quero continuar a minha divisão.
eu não tenho nenhum, prestem atenção agora, tá? Eu não tenho nenhum número para puxar. Não posso puxar mais nenhum número da minha divisão aqui. Eu vou ter que criar do nada um zero aqui, ó. Se eu vou colocar do nada aqui um zero, eu tenho que passar para a próxima casa decimal no resultado. E eu faço isso colocando uma vírgula, porque aí eu passo para a próxima casa decimal. 40, agora eu vou fazer 40 por 30. 40 por 30 vai me dar 1. 1 vezes 30 é 30, faço a minha subtração, sobra 10. Fiquei com 10. Consigo dividir 10 por 30? Não. Vou precisar colocar um zero aqui. Se eu coloquei um zero, no meu resultado eu faço o quê? Passo para a próxima casa decimal. Vou ficar com 100 dividido por 30, que me dá 3. 3 vezes 30 dá 90. Subtraio, veja que deu 10 aqui. Agora eu vou entrar num ciclo que não tem fim, né? Porque ó, tinha dado 10, eu fiz a minha divisão, deu 10 de novo aqui. E vai continuar assim para sempre, ó. Se eu colocar mais um zero aqui, passar para a próxima casa decimal, fica 100 dividido por 30, que vai me dar 3. 3 vezes 30 é 90, e ó, vai sobrar 10 de novo. E vai continuar assim para sempre, tá? Vai ficar 3, 3, 3 e assim por diante. Isso aqui é o que nós chamamos de dízima periódica, né? Não é o assunto dessa aula agora, mas é o que nós chamamos de dízima periódica. Então, repare que o resultado dessa divisão é 7,133 e vai se repetindo. Eu deixo as reticências aqui, porque na maioria dos casos, esse 7,3 aqui já resolveria o seu problema, né? Já resolveria o seu problema. Então tá, vamos continuar aqui para a gente continuar relembrando pontos importantes da divisão. Vamos dar uma olhada nessa daqui, ó. 21,4 dividido por 3,8. Como é que você faria essa divisão aqui, ó? 21,4 dividido por 3,8. O que eu quero te chamar a atenção nesse ponto aqui, com essa operação aqui em particular? Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: essa operação 21,4 menos 3,8 é um cálculo no qual a gente tem casas decimais nos dois números, né? Então, ó, o melhor é multiplicar os 2 por 10 e fazer 214 dividido por 38. 214 dividido por 38, tá? Você vai fazer exatamente isso, ó. Em vez de, se você tiver aqui, ó, 21,4 dividido por 3,8, você multiplica os 2 por 10, fica com 214 dividido por 38. Agora a gente dá continuidade. 214 dividido por 38, quanto que dá isso, hein? Veja que eu não posso dividir o 21, né? 21 é menor do que 38, então tem que ser direto o 214. 214 por 38, veja que eu posso jogar aqui um 5, né? Vamos tentar aqui o 5, ó. 5 vezes 8 é 40, fica o 0, vai 4. 5 vezes 3, 15, 15 mais 4, 19. Faço a minha divisão aqui, 4 menos 0 é 4, 21 menos 19 é 2, né? Então fica 24 aqui. 24. E se eu quiser continuar a minha divisão? Vou colocar um 0 no 24 e vou colocar uma vírgula no meu resultado para eu passar para a próxima casa decimal. 240 dividido por 38, olha, mais ou menos 240 dividido por 40, né? Ou 24 por 4, que é 6. Então, vou colocar aqui 6 vezes 8, 48, vem 4. 6 vezes 3 é 18, 18 mais 4 é 22. Posso fazer a minha subtração aqui, ó, dá 12. Se eu quiser continuar dividindo, o que eu tenho que fazer para continuar dividindo? Vou ter que colocar um 0 aqui e passar para a próxima casa decimal. Vou colocar agora, olha, 120 dividido por 38 é aproximadamente 120 dividido por 40, né? Que dá 3. 3 vezes 38, 3 vezes 8 é 24, vai 2. 3 vezes 3 é 9, mais 2 é 11. Subtraindo aqui dá 6. E eu poderia continuar fazendo a divisão, mas eu vou parar por aqui. O meu resultado, ó, é aproximadamente 5,63. Beleza?
Então, pessoal, vejam que eu estou procurando fazer algumas divisões diferentes aqui com vocês, sempre com casas decimais, porque eu percebo que esse é o calo de muitos de vocês, de muitos dos meus alunos, né, ao longo desses anos aí, desses quase 6 anos aí como professor aqui na Estratégia. E eu acredito que reforçar essa parte aqui vai ajudar você a enfrentar com mais segurança e com mais rapidez as divisões que aparecerem nas questões de prova, tá? Tem mais alguns detalhezinhos que eu preciso mostrar antes da gente entrar realmente em dicas, em algumas técnicas que podem tornar as divisões mais rápidas, tá? Vem aqui na tela comigo para a gente dar continuidade. Olha o seguinte, eu quero fazer com você a seguinte operação. Eu quero fazer 2005 dividido por 19, porque aqui eu preciso da sua atenção para a gente lembrar uma outra regrinha que envolve essa colocação de zeros ao longo dos cálculos, tá? E é o seguinte, vamos fazer aqui, ó, 2005 dividido por 19. Pensa comigo, olha, dá para fazer 20 dividido por 19? Dá, né? 20 por 19 me dá 1. 1 vezes 19 é 19. Posso subtrair aqui, sobra 20 menos 19, 1. Beleza, atenção agora, tá? Como que seria a continuação dessa divisão? Seria descer esse zero, desceria esse próximo número aqui, tá? Desci o zero aqui do 2005, ficou 10. Teria que continuar a minha divisão aqui. Só que repare o seguinte, eu desci o 10, desci o zero aqui, mas o 10 ainda não dá para dividir por 19. O 10 não dá para dividir por 19. O que eu vou ter que fazer para continuar a minha divisão? Eu vou ter que descer mais um número, eu vou ter que descer o próximo, eu vou ter que descer o 5. Não bastou eu descer o 0, eu tive que descer o 5 também. Como eu tive que descer 2 números, eu vou colocar um 0 aqui no meu resultado. Eu desci o primeiro número, deu para dividir? Não. Se eu vou descer outro número, tenho que colocar um 0 aqui no meu resultado. Ah, professor, não era para colocar uma vírgula aqui, não? Não era para colocar vírgula, tá? Pelo seguinte, porque eu ainda estou descendo números do meu dividendo aqui, ó. Eu estou descendo números do 2005. Eu não estou criando zero do nada, tá? Eu não estou criando zero do nada. Eu estou simplesmente descendo um número que estava ali no meu dividendo e agora desci outro. Então, nada de colocar vírgula por enquanto, não. Eu simplesmente vou colocar, ó, esse zero a mais aqui no meu resultado para eu dar continuidade na divisão, tá? Fique muito ligado nisso. 105 por 19, isso aqui dá aproximadamente 5. 5 vezes 19 é 95. E aí, eu faço 105 menos 95, me dá 10, tá? 105 menos 95 me dá 10. Agora veja a diferença. Aqui a gente só colocou esse zero. Só que agora veja o seguinte, agora eu tenho um 10 aqui, ó, e eu quero continuar a minha divisão. Para eu continuar a minha divisão, eu não tenho mais nada para descer, não tem mais nenhum número para descer. Se eu não tenho mais nenhum número para descer, para colocar um zero aqui, eu tenho que colocar a vírgula e passar para a próxima casa decimal, tá? Tem que colocar a vírgula e passar para a próxima casa decimal. Agora sim, ó, 100 dividido por 19, 5. 5 vezes 19 é 95. 95. Subtraio, sobra 5, né? E aí fica 50. 50 dividido por 19. Veja que como eu coloquei um zero a mais aqui, eu tenho que passar para a próxima casa decimal. 50 por 19 me dá aproximadamente 2. 2 vezes 19 é 38. Subtraio, dá 12. Vou parar por aqui, isso aqui dá aproximadamente 105,52. O que eu quero reforçar aqui com você, tá? Você precisa entender da onde surgiu esse zero e por que a vírgula apareceu nesse momento aqui.
Você precisa entender esses dois detalhes, tá? Por que que eu joguei esse zero nesse momento e por que que eu joguei essa vírgula nesse outro momento aqui. Vamos lá. Primeiro, vamos voltar aqui na nossa operação. Quando que eu fiz surgir esse zero aqui, ó? Esse zero ele apareceu porque eu desci o primeiro número aqui, ó, eu desci esse zero para continuar a minha divisão, só que aí eu fiquei somente com 10, e 10 não era suficiente para continuar a minha divisão. Como eu tenho mais números para descer, tenho 5 aqui para eu descer, eu vou descer ele, só que como eu desci 2 números de uma vez sem fazer divisão, eu preciso colocar esse zero aqui no meu resultado, tá? Aí eu continuo a minha divisão. Quando foi que apareceu essa vírgula? Ela apareceu no momento que eu coloquei este zero, porque esse zero aqui, ó, ele veio do nada, tá? Eu não baixei esse zero, ele não veio aqui do 2005, ele veio do nada. Então a gente precisava colocar aqui uma casa decimal, passar para a casa decimal seguinte, tá? Vejam, né, que é um detalhezinho bobo, mas que às vezes fica esquecido, né? Há quanto tempo a gente não faz divisão à mão, né? Muitos de vocês talvez, eu senti essa dificuldade quando eu retornei, né? Quando eu fui engenheiro por algum tempo, né? Depois de exercer engenharia por 5 anos, durante o meu período como engenheiro, eu só usava calculadora, planilha eletrônica, Excel, coisas do tipo, né? Depois entrei para a Receita Federal, também na Receita Federal o tempo todo usando essas coisas. Eu sempre fiz muito cálculo nesses ambientes que eu trabalhei, mas sempre usando o Excel, usando alguma ferramenta de programação, usando uma calculadora e assim por diante. Quando eu voltei a dar aula, aí eu tive que voltar a fazer conta à mão. E eu também senti essa dificuldade, tá? Algumas coisinhas não estavam tão redondinhas como eu achei que estavam, não. Mas eu fui lembrando isso aos poucos, estou passando aqui para vocês, fazendo questão de frisar essa situação aqui em particular, porque eu sei que é uma situação que leva muita gente boa a errar questões, beleza? Vamos seguir então? Vem aqui na tela comigo. Olha só, eu quero agora mostrar aqui para vocês mais um caso, né, para a gente praticar aqui. Olha isso daqui, ó. Pega essa conta, 16,2 dividido por 15. 16,2 dividido por 15. A gente pode fazer, como é que a gente faz essa conta aqui, né? Primeiro lugar, multiplica o 16,2 por 10, vira 162. E o 15 por 10 vira 150. Beleza. Agora a gente vai fazer 162 dividido por 150, isso aqui dá 1. 1 vezes 150 é 150 mesmo. Subtraio. Fico aqui com 12, né? Fico 12. Agora, o que eu vou fazer? Tem mais algum número para eu baixar? Não tem. Não tem mais nenhum número lá no 162 para eu baixar. Então, eu vou colocar um zero. Esse zero não está vindo do nada? Tem que colocar aqui uma vírgula para eu passar para a próxima casa decimal. Olha o detalhe, 120, eu já coloquei um zero, mas o 120 continua menor do que o 150. Não dá para eu dividir 120 por 150. Eu não vou ter que forçar e colocar mais um zero aqui, ó. Eu já forcei esse primeiro zero, vou ter que forçar um segundo. Eu preciso passar, então, para a próxima casa decimal. E como é que eu faço isso? Colocando um zero nessa casa decimal aqui, tá? Colocando um zero nessa casa decimal. Repare que como eu tive que criar 2 zeros aqui do nada, ó, isso me obrigou a colocar um zero aqui para passar para a próxima casa decimal. Só agora que eu continuo a minha divisão. 1.200 por 150, isso aqui vai me dar 8, tá? 8 vezes 150, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 5 é 40, vai 4, 8 vezes 1 é 8, mais 4 é 12. Subtraio, isso dá 0, beleza? Então, ó, o resultado da minha divisão é 1,08. O importante aqui é você entender como surgiu esse zero aqui, ó. Se você entendeu como surgiu esse zero aqui, é porque você
está, então, acompanhando direitinho essa aula, tá? Qualquer dúvida, me manda pelo fórum de dúvidas do nosso curso, beleza? Então tá bom, vamos dar sequência aqui, mais alguns pontos que você não pode esquecer. Nós já trabalhamos isso um pouco antes, mas agora a gente precisa relembrar. Como é que eu divido por potências de 10? Como é que eu faço 156, por exemplo, dividido por 10? Olha, 156 é o mesmo que 156,0. Se eu estou dividindo por 10, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa vírgula, vou caminhar com ela agora para a esquerda. E aí eu vou ficar com 15,6. Como o 10 só tem um zero, eu caminho apenas uma casa para a esquerda. E se eu estivesse fazendo 156 dividido por 100? Como é que você faria isso? 156, você lembra que é 156,0. E aí, 156,0 dividido por 100, você tem esses dois zeros aqui, a sua vírgula vai andar para a esquerda 2 casas. Vou ficar com 1,56. E ainda, né, se fosse um 156 dividido por 1000, você vai lembrar a mesma coisa. Isso aqui é 156,0 dividindo por 1000, essa vírgula vai caminhar 1, 2, 3 casas. Vou ficar com 0,156, beleza? Então vejam, dividir por potências de 10 é bem rápido, tá? É bem rápido mesmo. Para a gente continuar o nosso trabalho aqui, lembrar algumas coisas importantes. Vamos lembrar das regrinhas de sinal? Olha, quanto que é menos 55 dividido por 5? Vejam que agora eu estou usando até o símbolo de fração para fazer minha divisão, né? Uma fração é uma divisão, tá? Menos 55 dividido por 5, isso aqui dá menos 11. Você vai gravar aquela história, ó. Menos dividido por mais um número negativo dividido por um número positivo, o resultado é negativo. O número positivo dividido por um número positivo, o resultado é positivo. Um número negativo dividido por um número negativo é negativo. E lembre, né, e se você tiver ao contrário, aqui ó, um positivo dividido por um negativo, isso aqui é negativo também. Então, desculpa, negativo dividido por negativo é positivo, tá? Então, ó, quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo, tá? Guarda isso então. Maravilha. Com isso daqui, então, você sabe, olha, se menos 55 dividido por 5 é menos 11, e se for menos 55 dividido por menos 5? Olha, agora aqui é menos dividido por menos, vai dar positivo, vai dar 11. E se for 55 dividido por menos 5? Olha, positivo dividido por negativo vai dar negativo, tá? Guarda aí a nossa regrinha de sinais, beleza? Guarda aí essas regrinhas de sinais, porque elas vão ser úteis nas suas divisões. Maravilha! Agora, pessoal, para a gente dar continuidade, né, a gente vai entrar num tema que eu acho que é muito interessante para vocês, que é trabalhar com frações, né? Veja que eu já estou até usando o formato de fração, porque a fração nada mais é do que uma divisão. Então, quando eu estou falando aqui de divisão, eu já estou usando as frações. Mas agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais no detalhe o estudo de frações, tá? Vamos lembrar como que soma, como é que subtrai e como é que multiplica e como é que divide frações. Vamos passar rápido por essas coisas, porque você precisa lembrar delas, elas são muito úteis e aparecem muito nas questões de prova. E aí na sequência tem mais dicas aí para você, tá? Vem aqui na tela comigo. Olha só, primeiro, né? Vamos lembrar então como é que a gente faz a nossa soma de frações. Então vamos pegar aqui, ó, frações. Eu quero lembrar com você primeiro como é que você soma. Vamos lembrar como é que soma frações? Você tem aqui, ó, imagina que você tem a fração 3/7,
mais 4/5. Como é que você faz para somar duas frações? Primeiro, você pode lembrar, né, talvez uns nomes que estejam esquecidos para você. Quando você tem uma fração, você tem um numerador dividido por um denominador. É desse jeito, né? Um numerador dividido por um denominador. Isso é uma fração. Quando você tem uma fração, você tem que observar o seguinte: como é que é a soma de frações? Eu não posso somar frações que tenham denominadores diferentes. Aqui é um 7, aqui é um 5. Não dá para multiplicar, para somar frações com denominadores diferentes. Sabe o que você tem que fazer? Você precisa encontrar um denominador comum às duas frações. O que você precisa saber? Se você chegar aqui no denominador e multiplicar ele por um determinado número, você precisa chegar no numerador e multiplicar pelo mesmo número, tá? Se você multiplica o denominador por um número, você tem que multiplicar o numerador pelo mesmo número, porque aí você mantém a fração, tá? Você mantém a fração. Então, o que nós vamos fazer? Nesse exemplo aqui, ó, repare que eu preciso encontrar um denominador que seja um múltiplo de 7 e um múltiplo de 5, que seja um múltiplo comum. Nós não vamos calcular aqui o MMC, mas você precisa lembrar que você tem que achar um número que seja múltiplo de 7 e múltiplo de 5. Só para exemplificar, você pode usar o 35, tá? Vamos imaginar, olha, 35 é 7 vezes 5, né? Você sempre pode usar o número que é a multiplicação dos dois, tá? Olha, 7 vezes 5 não é 35? Então posso usar o denominador 35 aqui. E aí, como que vai ficar o numerador de cada uma das minhas frações? Eu já sei que os dois denominadores vão ficar iguais a 35. E os numeradores? Você vai fazer assim, ó. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 3 me dá 15. Tá? Sempre o procedimento é esse. Vamos repetir para o próximo que você vai entender. 35 dividido por 5 me dá 7. 7 vezes 4 é 28. Então, ó, eu fico com 15 dividido por 35, essa fração está no lugar do 3 dividido por 7. E fico com 28 dividido por 35 no lugar do 4 dividido por 5. Agora que eu tenho essas duas frações, eu vou somar as duas. Como que eu somo frações? Anota aí. Soma de frações. Mantenho o denominador e somo os numeradores. É isso que você faz, ó. Mantém o denominador e soma os numeradores. E aí como é que fica a sua fração? Denominador 35 e o numerador 15 mais 28. 15 mais 28 é 43. Então, ó, esse é o resultado da soma de 3/7 com 4/5. 43 dividido por 35. Ou, como nós costumamos falar, né? 43/35 avos. Beleza? A próxima. Dá uma olhada nessa daqui, ó. 1/9 mais 7/3. Sabe como que eu faço para somar essas duas frações? Veja o seguinte, o 9, ele é um múltiplo de 3, né? Como ele é um múltiplo de 3, eu sei que eu posso escrever as duas frações colocando o 9 como denominador. E aí como é que fica? Olha, 9 dividido por 9 dá 1, 1 vezes 1 é 1 mesmo. 9 dividido por 3 é 3, 3 vezes 7 é 21. Eu fico então com 1/9 mais 21 nonos. Agora que eu igualei os denominadores, eu deixo aqui, ó, o denominador e somo os numeradores. Somo os numeradores, vou ficar com 22 nonos. Esse é o resultado da minha soma, beleza? Esse é o resultado. Agora olha essa soma aqui, 5 mais 9/4.
quartos. Tem como somar um número inteiro com uma fração, pessoal? Tem como, tá? Você pode fazer o seguinte, repare o seguinte, o 5 é o mesmo que 5 dividido por 1, tá? Sempre que você tiver um número inteiro, como esse 5 aqui, ó, você pode lembrar que ele é a mesma coisa que ele dividido por 1. 5 é o mesmo que 5 dividido por 1. E aí, como é que fica 5 dividido por 1 mais 9 quartos? Olha, posso usar agora o denominador 4. Sabe como é que vai ficar? Denominador 4, né, que é a mesma coisa que 1 vezes 4, 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 5 é 20. E como é que fica o próximo? 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 9 é 9. Fica 9 quartos, tá? Posso usar isso daqui. Como é que fica esse meu cálculo, tá? Vai ficar então, ó, 20 mais 9 é 29 e o 4 mantém 29 quartos. Quero mostrar uma coisa para vocês, tá? E se nesse caso anterior aqui, ó, nesse segundo caso, veja que eu usei o denominador 9, mas e se eu não usasse o denominador 9? Se eu inventasse de usar outro? Por exemplo, eu já mostrei para vocês que um denominador que sempre funciona é a multiplicação entre esses dois, não é isso? Então, vamos imaginar que você, vou usar o 9 vezes 3, vou usar 27 como denominador. Então, digamos que eu resolva usar o 27 como denominador. Como é que você vai fazer aqui, para usar o 27? Você vai fazer, olha, 27 dividido por 9 é 3. 3 vezes 1 é 3. E 27 dividido por 3 é 9. 9 vezes 7, 9 vezes 7 é 63, beleza? 63. Aí eu fico com 27 no denominador e no numerador fico com 3 mais 63, isso é 66. Posso parar por aqui e falar que o resultado do meu cálculo é esse daqui, ó. Posso parar em 66 dividido por 27? Posso. Agora, eu posso fazer mais uma coisa. Eu posso fazer o seguinte, olha, essa fração aqui, 66 dividido por 27, ela pode ser simplificada. Como que eu simplifico uma fração? Dividindo o numerador por um número e o denominador pelo mesmo número, tá? Por exemplo, eu posso dividir aqui por 3 e aqui por 3? Posso. 66 dividido por 3 me dá 22. E 27 dividido por 3 me dá 9. Olha só, veja que esse aqui era o mesmo resultado que a gente tinha obtido anteriormente. Então, é o seguinte, tá? Em linhas gerais, quando você pode sempre utilizar como denominador comum a multiplicação dos dois denominadores. O que vai acontecer em algumas situações é que você lá no final vai poder reduzir, simplificar a sua fração, dividindo numerador e denominador pelo mesmo número, tá? Isso eventualmente vai acontecer, você simplifica para trabalhar com números menores, é sempre melhor trabalhar com números menores, beleza? Então tá bom, vamos seguir aqui, pessoal, volta aqui na tela comigo, vamos trabalhar a subtração de frações. A gente viu aqui a soma, vamos para a subtração de frações. No caso da subtração de frações, imagina esse caso aqui, ó, eu quero fazer 1/2 menos 1/3. A subtração de frações usa uma lógica muito parecida com a soma. Primeira coisa é escrever as frações no mesmo denominador. Qual denominador posso usar aqui? Olha, posso multiplicar essas duas coisas, 2 vezes 3 é 6. Posso usar o denominador 6 nas duas frações. E aí como é que vai ficar? 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1, 3. E 6 dividido por 3 é 2, 2 vezes 1 é 2. Eu fico então com 3 sextos menos 2 sextos. Como eu faço a subtração? Mantenho o denominador, subtraio os numeradores. 3 menos 2, isso aqui me dá 1. 1 sexto é o resultado dessa minha divisão, dessa minha subtração, beleza? Vamos trabalhar mais um exemplo? Olha esse daqui, 5/12 menos 19/20. Como é que eu faço isso daqui, tá? Você pode, de cara, utilizar como denominador
a multiplicação, 12 vezes 20, que dá 240, né? Mas, eventualmente, você vai perceber rapidamente que, em vez de usar 12 vezes 20, você poderia usar, por exemplo, o denominador 60, tá? Porque 60 é 5 vezes 12 e 60 é 3 vezes 20. Então, eu poderia, eventualmente, usar o 60 aqui, mas você também poderia usar de cara, se você não percebesse isso, você poderia usar de cara aqui, ó, 240, que é a multiplicação desses dois. Só ia ficar com números mais altos, tá? E aí a conta é um pouquinho mais chata, mas eventualmente aqui, ó, 60. Vamos lá, 60 então como denominador. Como é que eu faço? 60 por 12 é 5, 5 vezes 5 é 25, 60 por 20 é 3, 3 vezes 19, isso vai dar 57. Agora a minha subtração, ó, mantenho o meu denominador, 60, e subtraio os numeradores. Quanto que é 25 menos 57? É só eu fazer 57 menos 25 e trocar o sinal. Isso aqui, ó, dá 2 e daqui dá 3, 32. Vou colocar menos 32 aqui na minha questão. Menos 32, beleza? Vamos dar sequência. Olha mais esse caso aqui, ó, 7 menos 2 terços. Como é que eu faço 7 menos 2 terços? Lembra, 7 é o mesmo que 7 dividido por 1. Posso multiplicar aqui por 3 e aqui por 3? Posso, né? Eu vou ficar com 21 em cima e 3 embaixo. 21 terços é o mesmo que 7. Menos 2 terços. Já está tudo no mesmo expoente. 21 terços menos 2 terços, isso aqui dá 19 terços. 19 terços, aqui é o meu resultado, tá? E vejam, né? Daria, nessa anterior aqui, ó, realmente dá para a gente simplificar o resultado. Cheguei em menos 32,60, posso dividir em cima por 2, embaixo por 2 também? Posso, né? Vira menos 16,30. Olha, posso simplificar mais uma vez? Por 2 aqui, por 2 aqui, fica menos 8/15. Ótimo, ó. Cheguei numa fração bem menor. Menos 8/15 aqui nesse meu segundo exemplo. Beleza? Então tá. É o seguinte, por incrível que pareça, né? A soma e a subtração de frações são as operações mais difíceis com as frações. A multiplicação de frações é muito simples e a divisão de frações também é muito simples, tá? Vamos fazer então essas duas, vocês vão ver que é bem mais rápido. A subtração e a soma é que tem essa questão aí de colocar no mesmo denominador. Para multiplicar e dividir, você não precisa preocupar com essa história de tá no mesmo denominador, não tá, não tem que preocupar com isso. Tá? Vem aqui na tela comigo então. Olha como é que fica na multiplicação. A multiplicação, né? A multiplicação de frações, multiplicação é bem simples, é a operação mais fácil que tem com as frações. Como é que você pode fazer uma multiplicação de frações, tá? Para começar, olha esse exemplo, 5/4 vezes 3 décimos. Como que eu faço essa minha multiplicação aqui de frações? Eu vou multiplicar os numeradores entre si, 5 vezes 3, isso dá 15, e vou multiplicar os denominadores entre si, 4 vezes 10, que me dá 40. É só isso, pessoal. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Depois que você fez isso daqui, você ainda pode simplificar o resultado, né? Ó, dá para dividir por 5 em cima e embaixo. Eu vou ficar com 3 em cima e com 8 embaixo, tá? Dá para você fazer isso daqui. Então, vejam como é simples a multiplicação de frações, tá? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. O que você pode fazer para ficar ainda com cálculos um pouco mais fáceis, tá? Você pode, antes de sair fazendo a sua multiplicação, você pode ver se dá para simplificar alguma coisa. Como assim? Eu posso dividir o número aqui 5 por 5, obtendo o resultado 1. Eu posso dividir o número 10 aqui embaixo também pelo mesmo 5, e aí eu obtenho 2.
Se eu faço isso, ó, como é que vai ficar em cima? 1 vezes 3, que é 3. E embaixo, 4 vezes 2, que é 8. Veja que eu já cheguei de cara na fração simplificada, tá? Então, você pode fazer dessa forma também, para já chegar direto numa fração menor. Vamos ver mais um exemplo? 40 sextos vezes 27 quinzeavos. Como é que você vai fazer isso daqui, tá? A regra geral seria você simplesmente multiplicar os numeradores, 40 vezes 27, e dividir pela multiplicação aqui, ó, dos denominadores, tá? Isso aqui já te levaria para o resultado. Mas a minha sugestão é que antes de fazer isso, antes de multiplicar, você simplifique as frações. Veja se dá para simplificar. Olha só, eu posso dividir isso aqui por 3, obtendo 9, desde que eu divida alguma coisa aqui de baixo também por 3. O 15 por 3 me dá 5. Posso fazer mais alguma simplificação? Olha, o 5 eu posso dividir por 5, me dá 1. Desde que eu venha aqui em cima, ó, 40 por 5 me dá 8. Será que tem mais alguma que eu posso fazer? O 6 eu posso dividir por 3, me dá 2. Desde que eu faço o mesmo com 9. Ó, 9 por 3 me dá 3. Tem mais alguma simplificação? 8 por 2 dá 4. 2 por 2 me dá 1. Olha, já simplifiquei muito. Olha como é que vai ficar meu cálculo. 4 vezes 3, que é 12. E aqui embaixo, 1 vezes 1, que é 1. 12 dividido por 1, ou simplesmente 12, tá? Então veja que vale a pena, antes de sair fazendo a multiplicação, você simplificar os números, tá? Sempre dividindo numerador e denominador pelo mesmo número. Só para finalizar, 9 vezes 1 quarto. Olha, isso aqui seria 9 dividido por 1 vezes 1 quarto, né? Seria 9 vezes 1, que é 9, e 1 vezes 4, que é 4. Veja que não tem mistério nenhum, tá? A multiplicação de frações é bem simples mesmo, tá? Bem simples. Viram aí, né? Essa é a operação mais fácil de se fazer com frações. Lembrar, multiplicação de fração, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, e só precisa lembrar, vale a pena você lembrar que, olha, se der para eu simplificar os números, dividindo tanto o numerador como o denominador pelo mesmo valor, lembra, tem que ser pelo mesmo valor. Dividir o numerador por um número, o denominador tem que ser por aquele mesmo número. Se der para simplificar, vale a pena simplificar, você ganha tempo, vai trabalhar com números menores, tá? Vamos então para a divisão de frações para a gente acabar essas 4 operações. Vem aqui na tela. Olha só, como que eu faço a divisão de frações, tá? Divisão de frações. É o seguinte, para eu dividir uma fração por outra, eu vou escrever primeiro aqui, ó, como é que eu escrevo a divisão de uma fração por outra, tá? Olha aqui a fração 4 quintos, digamos que eu queira dividir ela pela fração 3 quintos. 4 quintos dividido por 3 quintos. Quanto que dá isso daqui? Olha, para dividir uma fração por outra, basta você manter a primeira, anota aí, eu mantenho a primeira fração e eu multiplico pelo inverso da outra. Em vez de escrever 3 quintos, eu vou escrever 5 terços. Então, anota isso. Multiplicar, dividir uma fração por outra é o mesmo que manter a primeira e multiplicar pelo inverso da outra. E aí, como é que fica essa multiplicação? Agora é simples, né? É só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Mas aqui eu já vejo uma oportunidade de simplificar. Eu divido 5 por 5 me dá 1, e esse 5 aqui de cima por 5 me dá 1 também. Isso me dá 4, em cima, ó, 4 vezes 1, que é 4, e embaixo 1 vezes 3, que é 3, 4 terços, tá? Uma outra forma de você escrever isso aqui, ó, 4 quintos dividido por 3 quintos, é você escrever assim, ó, 4 quintos, vou colocar um traço maior aqui, dividido por 3 quintos. Como que eu faço isso daqui? Você já sabe, mantenho a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda, isso me dá, ó, 4 terços, beleza? Lembra disso aí, então, é bem tranquilo de fazer. Quero deixar mais um exemplo com você, que é o seguinte, se eu quiser dividir 9
por 21 quinzeavos. Como é que eu faço para dividir o número 9 por 21 quinzeavos? Para você fazer isso, basta lembrar que o 9 é o mesmo que 9 dividido por 1. E aí vai entrar na mesma regrinha. Eu vou manter a primeira, 9 dividido por 1, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, 15 por 21. Posso simplificar algumas coisas? Posso, né? 21 por 3 me dá 7. 9 por 3 me dá 3. Fico com 3 vezes 15, 45. E embaixo 1 vezes 7, que é 7 mesmo. 45 sétimos, beleza? 45 sétimos é o que eu tenho aqui na minha fração. Maravilha. Então reparem, né, divisão de fração é bem tranquilo, é bem fácil mesmo de trabalhar. Eu quero mostrar para você, para a gente dar sequência aqui, eu quero mostrar para você, ainda agora trabalhando com frações, com divisões, enfim, com tudo isso, eu quero mostrar aqui algumas interpretações de frações, mas antes eu quero mostrar algumas técnicas de desmembramento que facilitam operações de divisão, tá? Agora é realmente entrar em algumas dicas para tornar as divisões de vocês mais rápidas. Vamos ver isso? Olha só, suponha que você tem esse exemplo aqui, ó, vem aqui na tela. Imagina que você tem essa situação aqui, ó. Você tem o número 163 e você quer dividir por 3. Sabe como é que você pode fazer uma divisão como essa? Você pode escrever da seguinte forma: pega o 163 e quebra ele em partes que sejam divisíveis pelo número 3. Por exemplo, 163 é o mesmo que 150, olha, 150 dá para dividir por 3. 150 mais 12, né, que também dá para dividir por 3. Só que agora eu tenho que somar, tem mais uma unidade, né? Porque 150 mais 12 é 162. 162 mais 1, 163. Então veja que eu desmembrei o 163, eu desmembrei ele dessa forma. Aí, pessoal, fica fácil, porque fica isso aqui, ó, 150 por 3, mais 12 por 3, mais 1 dividido por 3. Se você tiver bom de divisão, 150 por 3 é 50, e 12 por 3 é 4, e 1 dividido por 3 é uma dízima periódica bem conhecida, né? Aquele 0,333 e assim por diante. E aí fica simplesmente 54,333. Então vejam essa forma de você fazer a divisão. Veja que eu coloquei aqui várias etapas de cálculo, mas se você tiver bom de cabeça, bom de contas de cabeça, você consegue fazer bem rápido. Você escreve o 163 dividido por 3, daí você escreve mais essa etapa aqui que você está tentando quebrar o 163 em números que são divisíveis por 3, e aí deixando esse 1 aqui que sobrou, né, que ele não é divisível por 3, mas tudo bem. E aí é só você já sair escrevendo, olha, 150 por 3 é 50. 50 mais 12 por 3, que é 4, 54. 54 mais 1 por 3, que é 0,333, 54,333, tá? Para gente entender isso aqui melhor, olha isso aqui, 765,8 dividido por 7. Como é que você faz essa divisão aqui de um jeito mais rápido? Você pode fazer a mesma história, desmembrar o 765, desmembrar esse número em fatores que são divisíveis por 7. Por exemplo, isso aqui é 700, aí sobra 65,8. 65,8, eu posso separar aqui um 63, porque o 63 é divisível por 7. Aí, olha, se eu tinha 65,8, tirei 63, fica 2,8. Vou deixar aqui mais o meu 2,8. Como é que vai ficar aqui, então? Olha só, 700 por 7 é 100. Não vou cortar isso aqui, não. 700 por 7 é 100. 63 por 7 é 9. E 2,8 por 7 é 0,4. Da mesma forma que 28 por 7 daria 4. Então, eu tenho essa soma aqui, 109,4. Veja que rapidamente você divide esse número por esse.
usando essa mesma técnica de desmembramento, tá? Você vai pegando o jeito, ó, vai começando a ver que tem como você ir desmembrando o número que você precisa dividir em partes que sejam divisíveis por 7, beleza? Outra dica importante, tá? Eu quero que você observe o seguinte, imagina que você queira fazer 56 dividido por 0,25. Essa aqui é muito importante porque o 0,25 ele aparece muito em prova. Eu quero que você veja o seguinte, ó, que 1 dividido por 4 é o mesmo que 0,25. Se você souber isso daqui, sabe como é que você vai fazer a sua conta? Você vai substituir o seu 0,25 por 1/4. Se você faz essa substituição, como é que é essa divisão? 56 dividido por 1/4. Mantenho o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Olha, repare que essa divisão que parecia ser difícil, ela nada mais é do que multiplicar o 56 por 4. 56 vezes 4, olha, 56 vezes 2 é 112. 112 vezes 2 é 224. Então, fica uma conta bem mais tranquila. Veja que isso aqui você precisa guardar, tá? É um caso muito útil. No lugar de você dividir um número por 0,25, basta você multiplicar aquele número por 4. No lugar de dividir por 0,25, multiplica por 4, tá? Isso daí torna bem mais rápido e veja que o 0,25 é um número que aparece muito em questões de prova, tá bom? Vamos dar sequência aqui, vem aqui na tela comigo. Olha só, além disso daqui, né, 56 por 0,25, aqui você já tem uma relação útil, ó, você tem uma situação bastante útil para você, 1/4 é o mesmo que 0,25, veja que fica muito fácil fazer divisões por 0,25, né? Ó, 190 dividido por 0,25, quanto é que dá isso? Olha, eu já sei que é só pegar o 190 e multiplicar por 4. Isso daria, ó, 0, 4 vezes 9 é 36, vai 3, 4 vezes 1 é 4, mais 3, 7, 760, tá? Simples assim, 760. Vamos ver mais? Agora mais uma dica útil. E se eu quiser multiplicar por 0,25? Se eu tiver, por exemplo, 56 vezes 0,25, como é que fica isso daqui? Se você lembrar a mesma relação, você vai lembrar que o 0,25 você pode substituir por 1/4. Olha, na prática é 56 dividido por 4. 56 dividido por 2 me dá 28, 4 por 2 me dá 2. E 28 por 2 dá 14. Então pronto. Repare que multiplicar por 0,25 é o mesmo que dividir por 4. 190 vezes 0,25 seria quanto, pessoal? Seria 190 dividido por 4, que é, simplifica isso aqui, ó, divide por 2 em cima dá 95, e por 2 embaixo me dá 2. E 95 por 2, 47,5, tá? 47,5. Então, aqui já fica, né, mais uma dica aí bem útil. Repare que se você sabe a relação, isso é uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, olha, alguns números decimais aparecem muito em prova, como é o caso do 0,25. E esses números decimais, eles têm frações correspondentes. Então, o 0,25, ele corresponde à fração 1/4. Se você sabe dessa relação, fica muito fácil você ver que, olha, dividir por 0,25 é multiplicar por 4. Multiplicar por 0,25 é dividir por 4. Fica bem mais fácil desse jeito. Da mesma forma que eu estou falando aqui do 1/4 com 0,25, eu quero colocar aqui na tela para você algumas outras frações e os correspondentes números decimais que elas correspondem.
porque quanto mais delas você decorar, melhor, mais a chance de cair uma na sua prova e você conseguir acertar a sua questão. Eu costumo chamar essas frações de frações notáveis, são aquelas frações que elas são importantes porque elas aparecem muito em questões de prova, tá? Então vem aqui na tela comigo. Olha só, vou anotar aqui para você então, ó, algumas das nossas frações notáveis. Vamos lá. Frações, e você vai anotar aí, tá? Você precisa ter essa colinha aí na sua mão. Frações notáveis. Você vai começar olhando a sua colinha, consultando ela de vez em quando, mas eu tenho certeza que com o tempo elas vão ficando na sua cabeça, tá? Então, olha só, frações notáveis. Primeira delas é a fração 0,25, quer dizer, o 0,25 que eu já disse para vocês que é igual a 1/4. Só que tem outras bem úteis, tá? Vamos lá. Primeiro, tá? O 0,2 ou 0,20 é igual a 1/5. Tem mais outra. O 0,40, tá? É igual a 2/5. O 0,50, esse você com certeza sabe, é 1/2. O que mais? O 0,60 é 3/5. O 0,75 é 3/4. O 0,80 é 4/5. Beleza? Eu diria que esses aqui são os mais importantes. Tem um que é bem útil também, que é 1/2, né? 1/2 é 3 dividido por 2. É 3/2. E ainda, né? Tem as dízimas periódicas muito comuns, a gente até usou uma delas aqui, que é o 1/3 é igual a 0,333, que é uma dízima periódica. E da mesma forma, o 2/3 é o dobro daquilo ali, 0,666 e assim por diante, tá? Anota essas frações, tira um print dessa tela, faz o que você quiser, mas você já deve ter reparado que essas frações aqui, elas aparecem muito em prova e elas vão te ajudar a fazer contas mais rapidamente, tá bom? Vamos dar sequência, então. Eu quero agora mostrar para você, então, mais algumas dicas de multiplicação, de divisão. Em particular, eu quero mostrar um desmembramento que nós podemos fazer quando a gente usa o 4, né, com operações usando o número 4, e que você vai perceber que são úteis para outras situações também, tá? Então vem aqui na tela, dá uma olhada nessa daqui comigo. Olha só, perceba, imagine que você queira fazer isso daqui, ó, 188 dividido por 4. Quando você for fazer uma divisão por 4, no lugar de você chegar, vou fazer aqui, ó, 188 dividido por 4, é só você lembrar que o 4 é 2 vezes 2, tá? Porque aí, você, no lugar de fazer uma divisão por 4, você primeiro divide uma vez por 2, depois faz outra por 2 também. 188 por 2 é 94. E aí fica mais uma divisão por 2, que me dá 47. Então, é só dividir 2 vezes seguidas por 2. Da mesma forma, imagina agora que você quisesse fazer uma operação diferente. Você quisesse fazer, por exemplo, ó, 192 dividido por 40. Esse número você também pode fazer uma quebra dele, ó. 40 é o mesmo que, deixa eu colocar aqui, 192, 40 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 10, né? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 10, 4 vezes 10 é 40. Então, como é que eu faço? Primeiro eu simplifico por 2, 192 dividido por 2 é 96. Só que eu ainda tenho aqui um 2 vezes 10 para dividir. Agora eu divido de novo por 2, 96 dividido por 2 me dá 48. E aí só falta a divisão por 10, 4,8. Então, comece a fazer esse tipo de operação. Olha, é muito mais fácil, você pega uma operação como essa, ó, 192 dividido por 40, se você começa a desmembrar o número aqui de baixo, você vai fazendo as suas simplificações e a conta é bem mais rápida do que se você viesse aqui, ó,
fazer a conta tradicional, 192 dividido por 40, tá bom? Pega isso daí. E para te mostrar mais uma situação importante, ó, veja o seguinte, eu já mostrei para você que 0,25 é igual a 1/4, né? E se for 0,025? Olha, vai ser 1/4 dividido por 10, ou seja, vai ser 1/40, né? 1/40. Então, a partir das frações que eu te passei, você consegue deduzir outras, ó. 0,025 é igual a 1 dividido por 40. Portanto, imagina que você tem que fazer 75 vezes 0,025. Como é que você faria 75 vezes 0,025? Ou 75 dividido, vamos fazer dividido por 0,025. Você faria 75 dividido por 1/40, que é o mesmo que manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. 40 dividido por 1. E aí, como é que eu multiplico 75 por 40? Eu vou lembrar que o 40 é 2 vezes 2 vezes 10. E aí, como é que eu faço? 75 vezes 2 é 150. 150 vezes 2 é 300. 300 vezes 10 é 3.000. 3.000, beleza? Então, vejam que é relativamente fácil. Olha, uma operação que parecia difícil, ó, 75 dividido por 0,025, fica uma operação super fácil, ó. Olha o resultado aqui, ó, 3.000, porque você percebeu que é multiplicar por 40, e tem uma forma muito fácil de multiplicar por 40, né? Uma forma bem simples aí de fazer essa multiplicação. Bom, para a gente dar continuidade, eu quero lembrar com você uma coisinha aí que muita gente esquece, muita gente talvez não esteja tão lembrada, que é a sequência de operações que você pode fazer quando você tem uma expressão numérica. Quando você tem ali um conjunto de uma série de operações, um número mais outro dividido por outro, multiplicado por outro, enfim, e aí você ainda tem chaves, colchetes, parênteses, né? Tem esse tipo de coisa. Você provavelmente já viu, volta e meia eu vejo no meu Facebook, pelo menos, eu não sei se é porque eu sou professor de matemática que essas coisas ficam aparecendo para mim. Mas volta e meia eu vejo no meu Facebook alguém postando algo desse tipo aqui, ó. Vem aqui na tela comigo. Eu costumo ver isso aqui no meu Facebook, ó. 7 mais 0 vezes 7 menos 7 dividido por 7. E aí as pessoas querem saber quanto que dá esse cálculo aqui. Olha só, para você trabalhar esse cálculo aqui, ó, você precisa lembrar, tá, a ordem das operações. Qual é a ordem de se fazer operações, pessoal? Eu, só para dificultar aqui, eu vou colocar aqui mais... vou colocar aqui, ó, ainda raiz de 49 vezes o primeiro 7 aqui. Tá? Vou colocar desse jeito aqui para eu resolver, para eu trabalhar com tudo que você precisa mesmo. Olha só, como é que você resolve uma questão como essa daqui? Você resolve da seguinte forma. Primeiro, quais são as operações que você resolve? Primeiro você faz operações de raiz e operações de potência. Primeiro essas duas. E depois, segunda parte, você vai fazer multiplicações e divisões. Desse jeito não tem erro, tá, pessoal? Em terceiro lugar, você vai fazer as somas ou subtrações, tá? É isso aqui que você vai ter que fazer. Então, primeira coisa que eu vou fazer é tirar a raiz de 49. Vou começar com a raiz, ó. Vai ficar 7 vezes 7 mais 0 vezes 7 menos 7 dividido por 7 igual. Maravilha. Próximo passo, ó. Veja que eu já fiz uma raiz, não tenho nenhuma potência, né? Eu vou passar agora para multiplicações e divisões. Então, veja que eu posso fazer essa multiplicação, 7 vezes 7, que me dá 49,
esse zero, olha, eu posso fazer 0 vezes 7, porque aqui tem uma multiplicação também, ó. 0 vezes 7 é 0. Ó, eu vou repetir o sinal de menos aqui, e eu posso fazer esse 7 dividido por 7, porque eu posso fazer as divisões agora também. 7 dividido por 7 é 1. Fico com 49, agora, né, já fiz as multiplicações e divisões, eu fico com somas e subtrações. 49 mais 0 é 49, menos 1 é 48. Resultado 48, beleza? Então, lembrem-se desses pontos, tá? Primeiro raiz e potência, depois multiplicações e divisões, e depois somas e subtrações. Só que não para por aí não. Olha agora essa expressão aqui. 3 vezes, abre chaves, 3 ao quadrado, mais, abre aqui ó, os colchetes, vou abrir parênteses também, 3 menos 3 ao quadrado, menos 3, fecho colchetes e fecho as chaves. Quanto que dá isso daqui, pessoal? Agora eu tenho que anotar mais uma coisa aqui embaixo. Eu vou anotar que primeiro eu resolvo o que está dentro de parênteses. Parênteses. Depois de resolver o que está dentro de parênteses, eu resolvo o que está dentro, ó, vou deixar até o símbolo, né? Parênteses. Depois eu resolvo o que está dentro de colchetes. Que é isso daqui, né? Esse símbolozinho aqui. E por fim eu resolvo o que está dentro de chaves, que você sabe que é esse nosso símbolo aqui, tá? Então são esses três, é essa ordem que eu vou utilizar. Como é que eu conjugo essas duas coisas? Eu tenho uma ordem aqui em cima para as operações e eu tenho aqui embaixo uma ordem para os símbolos, né, de colchete, parênteses e chaves. Eu faço o seguinte, primeira coisa que eu vou buscar é, tem parênteses na minha operação? E aí você está vendo, olha, aqui tem parênteses. Beleza, vou começar pelo que está dentro de parênteses. Só que o que eu vou fazer no que está dentro dos parênteses? Eu vou buscar primeiro uma raiz e potência, para depois buscar uma multiplicação ou divisão, para depois buscar uma soma ou subtração. Então, nesse meu caso, veja que eu tenho uma potência. Eu tenho 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. Então, a primeira operação que eu faço é esse 3 vezes 3, vou transformar ele em 9. Veja que eu nem mexi com esse outro 3 ao quadrado aqui ainda não. Eu só mexi com o que estava dentro dos parênteses. Agora, continuo dentro dos meus parênteses. Não tenho mais outra operação. Eu vou passar agora para... vou resolver essa minha subtração. 3 menos 9 é menos 6. Vou até tirar os meus parênteses porque eu já resolvi essa operação. Menos 6, tá? Agora eu vou... Tenho mais parênteses? Não. Vou para os meus colchetes. Cheguei aqui nos meus colchetes, tá aqui, ó. Menos 3, menos 6 menos 3, isso é menos 9. Então aqui dentro isso aqui dá menos 9. O resultado, né, deixa eu deixar os colchetes aqui, o resultado dos colchetes seria menos 9. Como tem o sinal de mais aqui de fora, ó, mais menos 9 é simplesmente menos 9, né? Deixo aqui menos 9. Agora eu vou para as minhas chaves. Dentro das minhas chaves, veja que eu tenho uma potência. Então eu começo resolvendo a minha potência. 3 ao quadrado, isso aqui é 9. Isso aqui é 9. Agora eu continuo dentro das minhas chaves, agora eu vou fazer a subtração. 9 menos 9 me dá 0. 9 menos 9 dá 0. E aí posso tirar as chaves. Resultado dentro das chaves é 0. 3 vezes 0 é 0 mesmo. É o resultado dessa minha expressão, beleza? É o resultado aqui da minha expressão. Bom, pessoal, com isso aqui a gente encerra essa aula, tá? Em outros momentos eu vou dar outras dicas para vocês, mas a gente encerra essa aula aqui então com mais essa operação, beleza?